Som. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos aqui. O pastor Flauber está tirando uns dias de férias. Está no gozo de 15 dias de férias. E também tive a oportunidade de tirar uns 10 dias de férias de trabalho esses últimos dias, e foi muito bom poder estar com a família, poder estar recarregando as baterias para retomar o trabalho e a rotina, né? Ia fazer uma brincadeira com o Mateuzinho aqui tocando, viu, Neto? Eu ia fazer uma brincadeira com o Mateuzinho, assim, que eu tava achando ele um pouquinho disperso hoje, não achou não? Ele um pouquinho, não tava? Eu vi que você ficou olhando para ele assim, de vez em quando. Eu ia perguntar, você tá bem, Mateuzinho? Tá tudo em paz e tal, mas graças a Deus pela vida desse jovem casal. Queridos, nós estamos estamos estudando o livro de Tiago, a carta de Tiago. Então a gente vai fazer inevitavelmente eu tenho que fazer uma pequena revisãozinha para entrar na última parte do capítulo 1. E o tema aí que a gente escolheu para a aula de hoje é esse aí. A língua, a semente, o espelho e a religião. Negócio meio C.S. Lewis, né, pastor Edson? Mas faltou o armário, né? O armário, o leão, tá? Mas acho que Tiago ele é muito prático, né, na sua escrita, e ele acaba trazendo esse estilo muito diferente do apóstolo Paulo até, na forma como ele escreve a sua carta, e por serem várias lições práticas que ele traz, então a gente tentou destacar aí umas 4 que a gente vai falar hoje, e de forma breve também, assim espero. Mas louvo a Deus pela oportunidade de estar de volta, de ver Corrinha aqui também, então, oramos sempre pelo ministério dela, esse ministério itinerante, ver também Laís e Vandilson aqui tocando aqui na frente, também é muito bom revê-los, né? A gente teve João Pessoa lá e tal, e não se viu, mas graças a Deus pela sua igreja, né? O trabalho continua, Correndo falando da necessidade lá de Itambé, Pedra de Fogo. A gente sente essa necessidade nas nossas congregações, né? Aqui na igreja, inclusive, a gente às vezes se acomoda com a situação da gente ter pessoas tocando em alguns grupos, e a gente não se atina para o fato de que a gente tem que estar sempre investindo na área de louvor. Próximas gerações que aprendam, que eles tenham gosto em tocar um instrumento, que eles sejam treinados na habilidade de ministrar, de pegar o microfone. Isso é bom, inclusive, para a vida lá fora. Isso ajuda muito nas atividades profissionais, mas especialmente na igreja. A gente, quando começou aqui na igreja, pasmem vocês, quem muitas vezes tocou no louvor fui eu. Você vê a situação, como estava carente. Aqui na época da congregação, era só a graça de Jesus mesmo. Mas Jesus teve misericórdia, e aí a gente, graças a Deus, hoje a gente tem o CAEP, a gente tinha também um trabalho com jovens e adolescentes aqui, sendo treinados em instrumentos, e com o tempo Deus foi habilitando pessoas, e graças a Deus até hoje não faltou. E a gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus que levante pessoas para estarem atuando nessa área também. Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias, espero que estejam todos abertos aí na carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do verso 19 até o verso 27. Tiago 1, verso 19 até o verso 27. Diz assim o texto da palavra do Senhor: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus, nosso eterno, bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos trazido, pelas tuas misericórdias e pela tua bondade, Senhor, manifestas nos testemunhos que ouvimos aqui, na oportunidade de celebrarmos ao Senhor com os nossos cânticos e o adorarmos. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. O Senhor tem sido Deus não somente da nossa provisão, mas tem sido um Deus presente. O Senhor tem sido o Deus que tem nos ensinado a Tua palavra. E agora, Senhor, quando consideramos esse texto da palavra do Senhor, rogamos que o Senhor opere mais uma vez em nossas vidas, realizando esse milagre, Senhor, que só o Teu Santo Espírito pode fazer, de falar, de trazer verdades espirituais e eternas a corações pecadores. E pela graça do nosso Deus e em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos pelos méritos de Cristo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor aplique essas verdades, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê arrependimento, humildade, ministre perdão em nós e nos mova, Senhor, em adoração, ó Deus, em desejo de te servir e cumprir todo o propósito que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Opera também na vida dos irmãos, das igrejas em que o Teu Evangelho, a Tua palavra está sendo exposta nessa manhã. Que o Senhor fortaleça a fé do Teu povo, que o Senhor nos una, ó Deus, nessa expectativa gloriosa de um dia estarmos todos na presença plena do nosso Deus, na vinda do nosso Redentor. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, lembrando um pouquinho do que a gente já viu, e até para a gente situar um pouco esse texto da palavra do Senhor e não abstrair ela do contexto, nós falamos, já foi falado aqui desde o início do estudo, um pouco sobre o autor da carta. E vocês devem lembrar que o autor desta carta foi... Você pode ler aí, no começo da carta, ele escreve, ele quase assina no começo, versículo 1. Ele diz que é quem? Tiago. Então, não é à toa que a gente chama esse livro de Tiago, é porque é a carta dele, Tiago. E quem é esse Tiago? Muito bom. Não sei quem falou, não consegui capturar. Muito bem, Nilvânia. Estava prestando atenção nas aulas, graças a Deus. Não é Tiago o apóstolo, lá dos 12, do Tiago, Pedro, Tiago e João, não era desses três, não era Tiago o apóstolo, mas Tiago, meio-irmão de Jesus, Tiago, filho de Maria com José. E se depreende isso do próprio contexto da carta, porque ela, algumas paráfrases que há na carta, algumas coisas que ele escreveu, que são transcrições daquilo que Pedro escreveu em suas cartas, e algumas coisas que Paulo escreveu nas suas cartas também. Então,
subentende-se que quando ele escreveu essa carta foi posteriormente ao envio ou à confecção das cartas de Paulo e de Pedro. Ora, Tiago, o apóstolo, morreu precocemente, no início da história da igreja, na primeira perseguição em que Herodes estabeleceu ali aos cristãos. Então, não poderia ser Tiago, o apóstolo. Então, é o Tiago, esse que cresceu com Jesus, né, que teve o privilégio de ter Jesus como seu irmão mais velho e ver Jesus crescendo, viu o ministério de Jesus já adulto. Ele, no início da igreja primitiva, ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém, que era uma igreja problemática, como todas as que nós conhecemos, repleta de judeus que se converteram e passou por problema de uma grande fome. E esse Tiago ele aparece num primeiro concílio da igreja, lá em Atos dos Apóstolos. Então, é esse Tiago que escreve essa carta. E ele escreve essa carta para os judeus que se encontram na dispersão. Cristãos que haviam se espalhado para além de Jerusalém, em vários lugares, e aqui, diferentemente das cartas de Paulo, que eram direcionadas, destinadas para uma igreja específica ou para uma região em que havia igreja, essa foi para todos os cristãos ali que encontram, os judeus que eram cristãos, ou principalmente judeus, mas os cristãos que haviam sido dispersos. A carta, ela parece ter uma forte influência dos ensinos de Jesus, especialmente do Sermão do Monte, e a gente vai ver um pouquinho disso hoje, nesse texto que nós lemos, e também da primeira parte do livro de Provérbios, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 9. Muitas lições, né, diretas, símiles ali que o Tiago aqui, esse líder, ele vai trazer para a igreja e para nós hoje. Há uma curiosidade interessante sobre a carta, que eu acho que não foi dita ainda nas aulas, é que Martim Lutero, o primeiro reformador, ele foi um dos grandes críticos dessa carta, especialmente porque no primeiro momento ali da reforma, no primeiro momento do seu ministério, já pós início da reforma protestante, ele se vê ali diante das suas lutas com a igreja em Roma, e ele vê, numa primeira interpretação, numa primeira leitura de Tiago, ele vê essa questão das obras muito realçada, muito forte. E aí ele tem uma resistência, pelo menos inicial, à mensagem da carta de Tiago. Nunca, não obstante, né, nunca negou a autenticidade da carta, nem a inspiração do Espírito Santo. Mas ele chegou a dizer, nesse primeiro momento, de que essa carta era uma carta de palha, né? E justificando isso por causa exatamente dessa questão do ensino sobre obras e fé, em que ele vê um certo distanciamento do ensino das cartas de Paulo, que enfatizava a fé e a fé somente, e também porque, estranhamente, a carta de Tiago, ela não traz um ensino sobre a morte e a ressurreição, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Posteriormente, o Filipe de Melanchthon, contemporâneo de Lutero, acaba assinando uma confissão chamada Confissão de Augsburgo, e ele traz uma diretriz, uma orientação sobre a interpretação correta que se devia dar à questão das obras no livro de Tiago, e Martim Lutero assina essa confissão, confirmando, então, a inspiração e a sua participação no cânon. Bom, então, por que eu estou falando isso tudo? Porque se Martinho Lutero teve dificuldades em interpretar esta carta, nós temos que ter cuidado também ao lê-la, porque naturalmente nós somos levados a uma posição legalista. Quando a gente lê Provérbios, quando a gente lê
Tiago, por exemplo, a gente acaba esquecendo da centralidade da graça, da centralidade da salvação em Cristo, para começar a dizer, olha, não faça isso, não fala aquilo, tome cuidado com a sua língua, enfim. Então, por isso que nessa introdução, achei por bem nós lembrarmos dessas questões, para evitarmos, para cuidarmos. Vocês me policiam também para a gente não adotar uma postura legalista, acrescendo ao Evangelho da Graça a salvação, qualquer que seja o preceito que deva ser observado também. E, por outro lado, a gente também não pode exagerar também na interpretação, afirmando que a lei não tem lugar na vida do cristão. Por ser um líder de uma igreja eminentemente de judeus cristãos, judeus conversos, ele tem uma pegada, vamos dizer assim, uma ênfase sobre o papel da lei, a importância de observar a lei e os preceitos do Velho Testamento. Era como que fosse uma forma de combater os antinomianos, que era aquele grupo que dizia assim, não, a gente vive pela graça, então esquece o Velho Testamento. Tem nada que a gente está olhando o Velho Testamento. Como já me falaram, noutra oportunidade, um irmão crente, servo do Senhor, a gente falando, a Bíblia é uma regra de fé e prática. Ele diz, não, o Velho Testamento é uma regra de fé, mas só o Novo Testamento é uma regra de fé e prática. Então, é uma forma de você considerar a lei como sendo, não, ultrapassada, ela não serve mais. E em que pese que a gente não vai falar necessariamente sobre isso hoje, mas é importante a gente também colocar cada coisa em seu lugar, cuidar nesses exageros, né? Aparentemente, a primeira parte da carta trata sobre sofrimento e provação. Agora, já entrando no contexto da nossa leitura hoje, do texto que nós vamos estudar. Essa primeira parte, a gente começa lendo, Tiago se apresenta, e ele começa falando logo das provações. Ele diz aqui, foi o pastor Eric que ensinou isso aqui na primeira aula, de que nós temos que ter, por motivo de grande alegria, não é qualquer alegria, mas grande alegria, o passarmos por várias provações, porque uma vez confirmados na aprovação, nós vamos ali produzir, nós estamos produzindo, nós estamos sendo aperfeiçoados na perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, uma alusão desse nosso alvo de sermos conforme a imagem do nosso Redentor, do nosso Salvador. E ele começa a partir daí, me parece que todo o restante dessa primeira parte da carta, a falar de implicações dessa questão do sofrimento, de implicações da provação. Senão, vejamos, logo em seguida, ele fala assim, olha, mas se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. É como se você está passando pela provação, está passando pelo sofrimento, e você está agoniado e não sabe mais o que fazer, e está para praguejar, para esquecer de qualquer ensino bíblico que você tenha ouvido na igreja. Ele diz assim, olha, se você está aperreado, se você não está difícil de passar, peça sabedoria a Deus, que Ele dá liberalmente, Ele não impropera ninguém, Ele não fica com mesquinharia para dar sabedoria, para enfrentar um momento difícil, para enfrentar a provação. Peça com fé e nada duvidando, ele vai falar um pouco sobre isso. E depois ele vai falar sobre a questão do irmão de condição humilde, glorioso, porque essa era uma dificuldade também. Os irmãos, Tiago enfrentou na igreja de Jerusalém um momento de fome, que teve que ser ajudado por outras igrejas. Então ele sabia que havia pessoas que inspiravam cuidados, pessoas humildes na igreja, que eram provados no sofrimento por causa da sua humildade, enquanto que outros eram provados e sofriam por causa da sua condição. Tinham condição, mas viviam ali o dilema de ajudar e de não se apegar às coisas desse mundo e às suas riquezas. E ele fala, então, em seguida, aí, nesses versículos do 9 a 11, sobre a questão de o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a Eva, o sol se levanta com o seu ardente calor, a Eva seca, a flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E, novamente, ele
traz o tema de provação, por isso que eu acho que há toda uma ligação em todo esse primeiro capítulo, e ele continua falando sobre provação, agora tentando alertar os irmãos sobre a diferença entre a tentação e a provação. Eles, olha, você está sendo provado, você está passando sofrimento, mas não diga assim, quando você for tentado, não diga, eu sou tentado por Deus. Deus está me mandando essa tentação, não. Deus prova. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ainda que a gente passe por provação, para que ninguém diga assim, não, eu pequei, mas foi por causa de Deus. Deus mandou uma provação para mim, eu tinha condições e na época eu acabei caindo, mas foi Deus que me fez cair. Não, ninguém pode dizer isso. Não pode, não. Se bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus prova. Mas o homem é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça atrai o homem, seduz, e depois ela concede, ela dá à luz o pecado. Esse é o processo aí do germinar do pecado no coração do homem. Somos tentados, então, pela nossa própria cobiça. E de Deus, porque de Deus, a gente não pode dizer que é tentado por Deus, porque de Deus só procede o bem, essa é a conclusão. Ele começa falando sobre provação, faz essa parte, esse parêntese acerca de pedir sabedoria a Deus, depois faz a distinção entre provação e tentação, e diz, olha, você não pode dizer que é tentado por Deus, porque de Deus só procede todo o bem, versículo 16 ao 18. Toda boa dádiva, não se engane, meus irmãos, toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das nuvens, dos luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí a gente vai entrar, enfim, no nosso texto hoje. E eu fiz toda essa contextualização para dizer que Tiago ele não mudou de discurso. Não. A gente hoje está estudando 18 em diante, mas na verdade ele está falando a mesma coisa. Ele está falando sobre a questão do sofrimento, da provação, da necessidade de termos sabedoria, de termos o cuidado de quando somos tentados em meio à provação, em meio ao sofrimento, a gente não achar que foi Deus que mandou o pecado, Deus que fez a gente pecar, mas saber que nós caímos e somos responsáveis pelo nosso pecado por causa da nossa própria cobiça, porque de Deus vem todo o bem, e aí ele continua dizendo, sabeis essas coisas. Vocês sabem disso que eu estou falando. Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, parece natural, então, nós interpretarmos esse texto também dentro desse contexto de provação, e para fugir, para fazer aquela tentativa de fugir do legalismo. De eu começar aqui a ensinar e falar, não, é porque a gente tem que aprender, a gente tem dois ouvidos. Eu vi alguns comentários de comentaristas aí, eruditos, falando, a gente tem dois ouvidos, tem uma boca, só uma língua, então a gente tem que ouvir mais e tal. E o resumo da Escritura Sagrada, e a gente vai tentar fazer isso aqui, ele vai apontar todo ele para a graça em Cristo Jesus. O ensino é o mesmo ensino do Velho Testamento, o ensino que está escrito aqui, mas aqui nós vamos falar de uma lei perfeita, foi o que nós lemos. Porque agora, redimidos em Cristo Jesus, pela graça do Senhor, nós nos apoiamos e olhamos para Ele, confiados na graça, pela fé em Cristo Jesus, para seguir para sermos obedientes e agradarmos a sua vontade. Então, a ideia é nós tentarmos fugir da falsa religiosidade, aplicando na essência o ensinamento do Evangelho de Cristo, que no resumo, quando ele vai concluir essa primeira parte, ele vai trazer o mesmo resumo que Jesus disse lá ao escriba, quando perguntou qual era o principal dos mandamentos. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas antes de chegar lá, então, Tiago escreve que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se
irá. O falar inadequado, a questão da língua vão ser recorrentes nessa carta. Lá no capítulo 3, eu talvez nem precise falar muito aqui, ou talvez vocês vão enjoar de ouvir falar sobre a língua, e espero que surta algum efeito, pelo menos para mim, que eu aprenda a controlar mais a língua, que a gente aprenda a controlar esse pequeno leme, essa pequena centelha que põe em fogo toda a floresta. E aí Tiago vai falar isso no capítulo 3, mas ele vai falar então recorrentemente, me parece que talvez seja um problema ali que ele quer tratar. E o argumento parece muito simples. Como é que nós conseguimos viver para a glória de Deus? Nós que fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, nós que somos salvos em Cristo Jesus, que dizemos que vivemos pela fé, para a glória de Deus, esse é o fim nosso, para que fomos criados, e agora resgatados em Cristo Jesus para cumpri-lo. Como é que podemos agradá-lo? Sim, uma pequena coisa, uma coisa tão pequena, parece tão absurdamente insignificante, como é a língua, a gente não consegue controlar para ele. A gente não consegue controlar para a glória de Deus. Se uma coisa tão pequena é tão difícil, a gente não consegue usar para a glória dele, como é que eu vou viver para a glória dele? Como é que eu vou viver para agradá-lo? Como é que eu vou viver nessa realidade da graça, que pelo menos eu digo que vivo? Há uma incoerência completa num cristão que diz que sua vida foi transformada por Cristo e que ruma para Jerusalém celestial, sendo transformado, tendo como modelo o alvo, sigo para o alvo da soberana vocação, Cristo Senhor, sendo que a gente não consegue controlar o que fala, a gente não consegue ter domínio próprio. Então, para ser coerente com aquilo, com o Espírito Santo que há em mim, com a confissão que eu faço de seguir a Cristo, com o amor que eu professo a Jesus, eu preciso ter controle sobre esse pequeno instrumento que Deus nos capacitou, que é a língua. Essa semana eu estava ouvindo um sermão do reverendo Heber Campos, para variar, reverendo Heber Campos Júnior, sobre as bem-aventuranças. Intitulado Qual o Motivo da Sua Alegria, né? Porque é bem-aventurado, alegre vocês são e tal. E ele estava falando sobre aquele sermão sobre aquela parte, bem-aventurados os mansos, né? E aí ele dizendo assim, até que é fácil você chegar diante de Deus e ser piedoso em suas orações. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, sabe que eu errei, sabe que eu não devia ter falado, não devia ter feito aquilo que eu fiz. E diante de Deus até parece que é relativamente fácil nós assumirmos essa atitude. Mas quando Jesus nos ensina que mais felizes, ou mais que felizes, são os mansos de espírito, ele está se referindo àqueles que, quando são confrontados pelos seus pares, pelos homens, pelos seus iguais, não agem com vingança, não agem com ira, não defendem o seu eu, o seu orgulho, assim como ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Esses são os verdadeiramente mansos. Porque diante de Deus a gente se constrange e se quebranta. Mas às vezes quando a pessoa olha para você e diz assim, e quando é a esposa, é que é difícil mesmo, né? Ou um filho, diz assim, mas você não disse que não era para fazer isso? Por que você está falando isso? É feio. Aí você fica, não, mas não é assim não. Ô menino, respeite seu pai, eu sou seu pai. Na verdade, a gente coloca logo a autoridade logo em primeiro lugar. Mas o manso, que Jesus ensinou e que Tiago traz aqui, essa mansidão de espírito, é de estar pronto para ouvir e tardio para falar. Albert Barnes, um dos comentaristas aí que eu pesquisei, ele disse assim, ele propõe que devemos ouvir primeiro e antes de tudo a Deus. E como consequência, o nosso chamado é de sermos primeiro aprendizes antes de professores. É que a gente tem mania de querer ensinar as outras pessoas. Então, por isso que muita gente nem espera para ouvir.
A pessoa está falando, você quer defender sua opinião, você quer dizer o que você acha que é certo, e você nem espera para ouvir. E a gente tem que antes entender que nós temos que ouvir primeiro a voz de Deus. Primeiro nós temos que estar pronto para ouvir, porque a primeira voz que a gente precisa ouvir é a voz de Deus, é a voz do Senhor. Antes de sermos professores. As pessoas semi-instruídas frequentemente têm uma opinião alta de seu próprio conhecimento, especialmente em assuntos religiosos, e gostam muito de ensinar os outros, e são zelosos em trazer opiniões. Sabe por que ninguém consegue discutir a respeito do Evangelho? A gente tem uma dificuldade de pregar muitas vezes, é que todo mundo tem uma opinião fechada. E antes de ouvir, ela quer saber de falar e defender a sua opinião. É aqui no contexto do sofrimento, se nós formos relacionar ao contexto, o ensinamento aqui é que o cristão que passa por sofrimento, ele deve controlar a língua e não se irar. Quantas vezes a gente pragueja quando está passando por sofrimento? Não precisa de muito sofrimento, não. Não precisa ser sofrimento de uma semana, sem ter o que comer, ou com conta para pagar. Não, basta ser um sinal vermelho na sua frente, no trânsito. Meu Deus do céu, isso é um inferno, é o terceiro sinal vermelho. Basta pouco sofrimento para a gente desunerar a língua, não? Mas dentro de um contexto de sofrimento maior do que um sinal vermelho, aqui o ensinamento é que nós, diante do sofrimento, nós temos que aprender também, como servos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, a controlar a nossa língua e a não se irar. E a justificativa que Tiago traz aqui é muito interessante. É que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você se revoltar com a injustiça. Porque a gente é meio assim, né? Mas isso está errado. Não posso deixar isso acontecer. Você tem que fazer isso, você tem que se consertar. Isso está muito errado. A nossa reação é de ira. Como se a ira nossa fosse uma ira perfeita. Como se a nossa ira corrigisse o problema. Longe disso. Porque Tiago diz assim, olha, não adianta, filho. Seja pronto para ouvir. Primeiro a voz de Deus, depois escuta a voz de quem está falando. Tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele, repetindo o ensino lá de Abacuque, do profeta Abacuque, a palavra do Senhor através do profeta, ele diz que o justo viverá pela... A justiça de Deus se revela de fé em fé. Justiça não se revela com ira, por mais absurdamente revoltado que você fique. Às vezes eu fico... Outro dia eu estava compartilhando exemplo pessoal, porque começar e corrigir a partir de mim, né? E teve uma confraternização agora no período junino do sindicato da polícia lá com os colegas. E aí eu cheguei, comecei a conversar com alguns colegas e aí começou a falar do trabalho, né? E alguns colegas aposentados tentando se atualizar das informações. Eu comecei a sentar a lenha. Comecei a conversar, falar. E aí a minha sábia esposa me chamou no canto. Quando eu cheguei, ela me chamou no canto, não. Quando eu cheguei perto dela na mesa, ela disse assim, marido, pelo amor de Deus, pare de falar, senão ninguém vai querer sentar na mesa com a gente. Estava nesse nível. Aí, não, mas não é o pessoal, os aposentos estão querendo saber das notícias, eu não aguento. Fica assim, incendiando dentro de mim, eu tenho que falar das injustiças, dos erros, dos problemas do trabalho. Não, pelo amor de Deus, pare de falar, senão ninguém vai aguentar mais escutar você. E eu fiquei me policiando desde então. Cheguei para um colega outro dia, a gente passa 24 horas trabalhando, né? Então, 24 horas, meu amigo, é tempo para você falar de Deus e do mundo mesmo. E aí, chegou no momento lá, à tarde, no trabalho, que o ambiente estava pesado.
todo mundo reclamando do trabalho, todo mundo reclama. Sabe quando você começa, pega o serviço 8 horas da manhã e começa reclamação. E no trabalho já não é um trabalho fácil, porque você disciplinar os outros, multar os outros, dizer, ó, você cometeu um erro, meu querido. Então, não, seu guarda, dispensa essa vez. Nunca escutei isso, é só hipotético o exemplo. Não, meu irmão, mas é meu trabalho, é isso. Chororô de gente. Quando chegou às 3 da tarde, eu estava exausto mentalmente. Aí eu falei com a colega que estava comigo. Ela começou falando também, então eu disse, colega, vamos fazer o seguinte, vamos parar de reclamar. Eu vou policiar, vou corrigir você, e se eu estiver reclamando, você me corrige também. A gente precisa melhorar o ambiente do nosso trabalho. Estava muito pesado, estava muito difícil. Porque por mais injusto que seja o evento que você está presenciando, a sua ira, a sua revolta não produz justiça de Deus. Não vai corrigir. Não vai resolver. Seja pronto para ouvir primeiro a voz de Deus, tardio para falar, tardio para se irar, porque a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o ensino do Novo Testamento vai tratar de justiça de Deus como essa nova condição que nós temos em Cristo Jesus, que resulta da fé, que o próprio Deus nos capacita a crermos nele, na sua obra, na ressurreição. E se vivemos, movemos e existimos nele, é pela graça do Senhor. Não é pelo que você fala, nem pelas suas obras de justiça, que são trapos de imundícia diante de um Deus perfeito e santo e justo e bom, mas é pela graça do Senhor que nós vivemos. E temos que aprender, então, a controlar a nossa língua para vivermos pela graça. Mas eu tinha certeza que hoje eu terminava essa aula umas 11h15, porque eu disse, é tão pouco para falar, mas já são 11h15. Então, temos mais 3 lições aqui que Tiago traz. Primeiro, então, é esse cuidado com a língua. Depois, ele fala sobre acolher com mansidão a palavra implantada. Na tradução para português, ficou a palavra, despojando-vos de toda impureza, versículo 21, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas a palavra no original, no grego aqui, seria talvez melhor traduzida como plantada, porque é uma palavra usada na agricultura, é de plantar a palavra, trazendo aqui, quem sabe, uma referência a Mateus 13, ou ao ensino dos evangelhos sobre a parábola do semeador, em que o semeador saiu a semear, lançou a semente, uma caiu à beira do caminho, outra caiu em terreno rochoso, espinhos, e outra em boa terra. E ele diz assim, olha, despojando-vos de maldade, de acúmulo de maldade, de impureza, acolhei essa palavra que foi plantada ou implantada em vós. Em vez de preparar o terreno com ira, com a defesa do nosso orgulho, da nossa posição, das nossas opiniões, dos nossos interesses, acolher com mansidão. É a alternativa que Tiago traz aqui. Acolher com mansidão, que é uma capacidade que só o Espírito Santo pode nos prover, pode nos dar. Acolher com mansidão a própria palavra de Deus, que foi plantada em nosso coração, por esse mesmo Espírito, para nós vivermos por ela. Calvino propõe que não pode ser recebido corretamente o ensino, a não ser que seja implantado ou que tenha raízes em nós, pelo próprio Espírito Santo. Nós precisamos, portanto, primeiramente preparar o terreno. Veja que a figura aqui que ele traz é a figura do agricultor. Você despoja, eu não sei se vocês têm costume de plantar alguma coisa em casa. Eu viajei uma semana, saí sexta-feira, voltei sexta. Passei uma semana fora. Meu amigo, o mato tomou de conta. Está um negócio horrível o jardim. O jardim. E eu fico doente. Toda vez que eu entro em casa, que eu chego, já dá aquela dor no coração, ver aquele mato tomando de conta por cima da água. Tá, não tá, né? Tá horrível lá. Tá feio. E aí eu tenho uma hortinha lá atrás. Tem uma goiabeira, cada goiaba linda. Tem uma acerola, tem um hortelã, cidreira,
pimenta, tudo lá que eu não cuido, pego na terra, boto adubo químico, adubo orgânico, ajeito, não sei o quê. Mas você tem que, de tempos em tempos, limpar. Sabe por quê? Porque ninguém planta mato. Já viu alguém plantando mato? Vai plantar o quê? Eu vou plantar mato. Mato? Tu vai plantar mato? Eu vou plantar mato. Para dar o mato, ficar aquele mato horroroso e tal. Ninguém planta mato. Mas ele nasce naturalmente. Eu passo uns dias sem mexer, está lá o mato nascendo. Eu vou lá, arranco. Ai, desgraça. Eu arranco pela raiz. Tenho todo o cuidado de arrancar o mato. Porque para não torar e ele nascer de onde eu torei. Não, eu vou arrancar pela raiz. Aí, nasce de novo. Nasce de novo, aparece. E se eu der as costas, se eu disser, não, eu desisto. Aí é que ele toma de conta mesmo. Eu vou mostrar aqui quem manda. E toma de conta. E é essa ilustração que Tiago está trazendo. Ele fala, limpe a terra, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de mal. Não adianta no seu coração você dizer assim, não vou cuidar mais. Tomei minha decisão, estou indo para a igreja, está tudo resolvido. Está não. Você tem que cuidar, você tem que arrancar a erva daninha, você tem que cuidar do mato, você tem que adubar, tem que tratar para ver o fruto bonito. Às vezes tem que podar. Está lá minha romã, coisa mais linda do mundo. E andava com o meu da minha romã, ó, gigante. Deixei de olhar ela uns dias, está horrorosa. Porque tem que podar. Aconteceu uma coisa interessante na minha romã, aula de agricultura. Um parênteses. Deu uma doença na romã. Um fungo preto. Ela foi dando assim, deu em galhos, deu em folhas. E eu ia lá, olhar 3 vídeos na internet resolve qualquer coisa, né? Aí eu ia lá, borrifava vinagre, botei fumo de molho, aquele cheiro horroroso, botei lá, borrifava, furava minhas mãos, porque o romã é cheio de espinho, para limpar e nada. Aí um jardineiro chegou, bem humilde. Ele disse, seu Itiel, vamos fazer assim, vamos adubar aqui, eu vou limpar o terreno, vamos adubar nos 4 cantos, botamos adubo químico, e vamos podar, vou tirar tudo aqui, tá, vou dar uma podada. Ela ficou bem miudinha, Romano, e vamos esperar. Eu disse, não tem jeito não, essa aí eu perdi essa Romano. Porque quando poda, chega a dar uma dor no coração. Clênia é boa de podar. Clênia deu a tesoura para ela, dei para mim aqui, tá. Quando eu pego... Quando eu dou uma podadazinha no pé, me dá uma dor no coração, ai, bichinho e tal. Mas tem que podar às vezes. Tem que ferir o pé lá, tirar o galho, que está grande demais. Não adianta ser bonitão, vistoso, para todo mundo estar olhando. O pé da vaidade está lá. Não dá um fruto que preste. Tem que podar. Adubou, podou, depois de um tempo começou a dar umas romãs bonitas. Deu, já comi, eu nunca tinha comido romã, comecei a experimentar romã. Já dei, até Léo Braga aqui de Caçanga levou romã, chegou lá e disse, pai, que romã bonita. Levou para casa. Porque tem que podar, tem que preparar o terreno. E Tiago está ensinando isso aqui. Veja se não é. Na tradução talvez não pareça, mas ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, prepara o terreno, limpa, tira a erva daninha, poda, ajeita. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, essa é a figura aqui, é de limpar, de tirar toda impureza, de tirar todo o acúmulo de maldade. É um troço que vai se acumulando na gente. Dia a dia a gente vai presenciando e a gente vai deixando o coração se alimentar também de maldade. Quando a gente vê, a gente está com atitude má, palavras duras com as pessoas que deviam receber palavras de amor do nosso lado. A gente está com atitudes severas com as pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema. E ele diz, tire isso, despoje-se disso, limpe, faça a limpeza. De um lado, a impureza faz com que a gente responda sem ouvir, porque seu compromisso não está com um coração que agrade a Deus. Um coração que agrada a Deus é um coração puro. Mas sim agir de acordo com os próprios interesses e propósitos egoístas. E do outro lado, a maldade, que deixamos acumular quando somos feridos. Impede que nós ouçamos a voz de Deus e controlemos a nossa língua, pois seu objetivo é prejudicar, devolver na mesma moeda, fazer justiça, causar mal aos outros. Despojando-vos de toda impureza
e acúmulo de maldade. Um autor chamado Benson, ele diz assim: por mais ilusória e necessária que possa parecer a sabedoria mundana, é vil, odiosa, desprezível e realmente supérflua. Porque uma das traduções traz, em vez de acúmulo de maldade, ele traz superfluidade de maldade. É como se fosse supérfluo, algo não é necessário, mas ele vai se criando e se depositando no nosso coração. Todo fim razoável pode ser efetivamente respondido sem qualquer tipo ou grau dele. E eu não posso deixar de ler mais uma vez Calvino. Uma vez que ele se dirigiu a todos, podemos concluir que esses são os males inatos da nossa natureza, igual o mato lá do meu jardim, lá da minha hortinha, e que se apegam a todos nós. E se uma vez que ele se dirige aos fiéis, ele mostra que nunca estamos totalmente limpos deles nesta vida, mas que eles estão continuamente surgindo e, portanto, ele exige que se tome cuidado constante para erradicá-los. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado com a impureza e com o acúmulo de maldade. Tome cuidado. Aqui, mais uma vez, não tem como a gente não linkar com o ensino de Jesus. Lembra o que Jesus ensinou? Mas Jesus, você não lava as mãos? Não se lava antes de comer? Jesus, não, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Porque do coração sai tudo que não presta. Inimizade, adultério, porfia, sai tudo dentro do coração. Isso sim contamina o homem. Terceira lição, além de tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para se irar, e de acolher com humildade, acolher a palavra que foi plantada em nosso coração pelo Espírito Santo, cuidando de limpar o terreno. Há uma terceira lição aqui. É a lição do espelho. Lembra o tema da nossa aula hoje. Nós temos um espelho também aqui. Qual que é a do espelho? Ele ensina assim, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, versículo 22, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago traz mais uma ilustração aqui, que é, agora não mais o terreno da plantação, mas sim a do espelho. Olhar para o espelho, olhar também para a lei da liberdade. Não adianta, queridos, o que ele está tentando ensinar aqui de forma muito prática, não adianta a gente vir domingo após domingo aqui, vir para a igreja, escola dominical, culto à noite, participar de grupo discipulado e ministério de louvor, se envolver aí no que você quiser semanalmente, vir aí esquentar esses bancos e ir para casa, vem e volta. Não adianta. Se nós de fato vivemos para glorificar a Deus, isso deve se traduzir nas nossas atitudes, muito mais do que na nossa presença em rol de membro em igreja. E esse é um engano grosseiro, Tiago está ensinando aqui. Supor que a mera presença, a pontualidade, né, no culto, que a mera presença diante da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, é o necessário para a salvação, ou para agradar a Deus. Não, ele se engana. Ele se engana, ele engana a si mesmo, como aquele que contempla no rosto o espelho, e depois ele esquece. A palavra aqui pode ter sido dirigida para os judeus, que de repente eles descansavam no fato de serem linhagem de Abraão, serem circuncisos, ou talvez alguns antinomianos, como a gente falou no começo, que entravam na igreja e diziam, não quero saber de obedecer coisa de Velho Testamento não, porque agora eu sou do Senhor, eu estou na graça do Senhor. Não expressavam em suas vidas um novo nascimento em Cristo Jesus, a graça realmente de Deus tê-los alcançado.
a incoerência dessa atitude que ele mostra aqui é como do espelho, que mostra o que precisa ser corrigido. Mas logo depois de a gente sair, como se esquecesse o que precisa fazer. Quando você acorda de manhã, eu não sou muito de olhar para o espelho, não, sinceramente. Sou não, mas eu ia fazer um comentário tão misógino aqui, mas mulheres normalmente olham mais para o espelho que homens, não é não, Vanessa? Eu acho que olha. Hã? Eu acho que olha. Hã? É injusto falar isso, porque é um homem falando. Mas você acorda de manhã, remela nos olhos, coriza, catarro escorrendo, catota, né? Lá já disse aí, esse frio mais, mês de julho, tá tudo. Aí, se dormiu, você é daqueles que ronca, hein, pastor? Daqueles que ronca, não. É daqueles que, não, ronca não. Aí tem até um resquício de baba, tá branco no canto da boca. Aqueles que têm cabelo, tá com cabelo medusa. Aí a criatura chega na frente do espelho, de manhã, acordou, vai lá. Olha, tá tudo por fazer, tudo. Tem que pintar cabelo, tem que jogar uma água, tem que abrir os olhos, tirar a remela, tem que escovar os dentes, que dá para ver o mau hálito. Tá um negócio terrível. Aí ele olha, e é como se ele olhasse para aquilo, visse todas as imperfeições. A mulher precisa botar uma maquiagemzinha, ser adolescente, cobrir a espinha, ajeitar, botar um cremezinho, um filtro solar e tal. Mas ele olha para tudo aquilo, tem tudo para fazer, está vendo toda a imperfeição. Confrontado com o espelho, o que é que ele faz? Ele volta e vai para a rua assim mesmo, vai para o trabalho assim mesmo, com o lençol amarrado no chinelo, sabendo que ele precisa acordar, despertar, dar uma geral, chegar a apresentar. Não é adequado, não se espera que ao olhar no espelho você esqueça aquilo ali e você vai seguir a sua vida, você vai consertar o que precisa ser consertado. E o espelho é como a palavra de Deus para nós. A gente, quando olha a palavra de Deus, a gente vê o que precisa ser consertado. Você vem domingo após domingo aqui, escuta a palavra do Senhor, fala ouvir sobre a graça de Deus, insiste em viver debaixo da lei, debaixo da escravidão da lei. A gente fala aqui sobre a lei da liberdade, fala sobre a salvação, fala sobre a obediência a Deus, vida que agrada a Deus, e aí você se levanta daí, dá as costas e se esquece da imagem da palavra de Deus, que ele confrontou com os seus pecados. Não há arrependimento genuíno, não há mudança de atitude, você volta a viver a sua vida como sempre. E é isso que o apóstolo está dizendo, olha, isso, você está mentindo para si mesmo, você está se enganando, achando que pelo fato de você ouvir a palavra, pelo fato de você ter contato com ela, isso vai, de alguma forma, trazer mudança ou salvação. Ela precisa ser plantada no seu coração, despojando-vos de toda impureza e maldade, acúmulo de maldade. Você acolhe a palavra e agora, confrontado com ela, você se renova, você se transforma, você se corrige. Esse é o cristão de fato. Esse é o cristão que vive a verdadeira religião. O espelho da palavra nos mostra nosso pecado e aponta para a justiça de Deus. Toda vez que você olha para a palavra de Deus, você se agarra mais a Jesus. Você diz, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sou pecador. Porque muitas vezes para justificar o nosso temperamento, para justificar a nossa ira, a nossa língua solta, as nossas fofocas, não, é porque eu sou assim, eu morri assim, eu vou viver assim a vida toda. Eu sou assim, é genético. Mas quando a gente é confrontado pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, o Deus santo, puro e perfeito que se fez gente, e podia ter reclamado, podia ter falado das chicotadas que levou, podia ter confrontado ainda mais a autoridade de Pilatos, de Herodes, de quem fosse. Mas ele sofreu como uma ovelha muda, diz o profeta Isaías, e ele foi levado para o matadouro. E quando a gente se confronta com essa verdade, a gente se agarra a Ele, aos méritos de Cristo Jesus, porque é através dos méritos dele que nós conseguimos agradar a Deus, que nós conseguimos ser transformados à sua imagem, que nós renovamos a nossa esperança de nos encontrarmos com Ele, vivermos com Ele para sempre no gozo eterno, sem mais ruga, nem mácula, nem defeito, nem impureza.
Ao olhar no espelho, podemos ver todos os defeitos e manchas de nossa pessoa. Se há uma cicatriz, uma deformidade, uma característica da feiura, ai meu Deus do céu, está claramente diante da mente, mas quando nos afastamos, isso é, fora da vista, fora da mente. Quando invisível, não causa desconforto, e mesmo que seja capaz de correção, não nos esforçamos para removê-lo. Essa é a verdade daquele que se engana. Mas ele diz que, e talvez aqui uma menção ao Salmo 1, ou o Salmo 19, versículo 1, ele diz que bem-aventurado, é bem-aventurado no que realizar, aquele que não é só observador da lei, aquele que não apenas olha para essa lei e esquece dela, mas aquele que é operoso praticante, diz o versículo 25, ele será bem-aventurado no que realizar. Ao passar por sofrimento e considerar o motivo de toda alegria, a perseverança em nós aperfeiçoada, encontramos felicidade aplicando essa verdade em nossas vidas. Mas veja que aqui não é aquela coisinha da receita do sucesso. Ah, quer ter sucesso? Seja. Né? Qualquer um podia fazer essa pregação. A pregação moralista. Ah, veja os mandamentos e obedeça. Feche sua boca e você vai ser bem sucedido. Não é isso. É que quando nós reconhecemos que só através da graça do Senhor e a obediência pela graça, nessa lei da liberdade, não é mais a lei da escravidão, como diz o apóstolo Paulo, mas lei da liberdade, porque fomos salvos para a liberdade, ele nos salvou e nos libertou para tal, para vivermos para a glória do seu nome, vivendo na obediência dessa lei perfeita, a obediência da lei revigora a nossa alma. Nós somos bem-aventurados, mais que felizes. Não é porque vamos ter mais coisa, nem vai ter sucesso no trabalho. É porque a obediência traz alegria. Você já fez alguma coisa assim, que terminou de fazer? Você, rapaz, que alegria de fazer. Eu digo isso quando eu prego, quando eu ensino, né? Que vocês aí ficam com essas caras, eu não sei se Deus está falando, se não está. Mas eu acho que eu sou mais abençoado de tudinho aqui, por isso que eu não deixo de fazer. Eu não digo que o pastor você não dá mais, aí eu, não sei, vou me jogar no trono da graça para saber o que é que eu faço. Mas porque a alegria de fazer a vontade de Deus é uma coisa que realmente nos realiza, nos traz mais do que alegria. E por isso que ele diz, é bem-aventurado no que realizar, aquele que é operoso praticante. A obediência da lei já é uma bênção por si só ao crente. E nós entramos no nosso última lição que Tiago aqui nos ensina, que é sobre a religiosidade. E ele faz um fechamento dessa parte falando sobre sofrimento e provação, trazendo qual é o resumo do ensino, então, do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, versículo 26, se alguém se supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, retomando lá o início desse assunto, né, da língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Falamos aqui que muitas vezes nós agimos sem controlar a língua e fazemos em nome da justiça, consideramos justa a nossa reação, muitas vezes imprópria e agressiva, e até justificamos, porque não conseguimos compactuar com a injustiça, ou porque somos assim mesmo, enfim. Nos orgulhamos muitas vezes de dizer que falamos na cara. Você conhece gente assim? Não conhece? Você é assim? Não é porque então eu sou assim, eu falo na cara. Quando é para falar, eu falo na cara da pessoa. Quer dizer, meu irmão, não seja assim. Quer dizer a você que se você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, esteja pronto para ouvir. Primeiro a voz de Deus. Seja tardio para falar e tardio para ser. Não se orgulhe de, que eu falo na cara. Eu sou assim, eu resolvo, eu falo na cara. Se orgulha de falar na cara. Quando a gente faz isso achando que está fazendo a coisa certa, na verdade a gente está enganando o próprio coração. É isso que ele está dizendo. Esse tipo de religião
de alguém que é muito religioso, mas não consegue refrear essa coisa tão minúscula aí que é a língua, é vã. Essa religião está servindo apenas para o cidadão enganar o seu próprio coração. É uma religião vã. A palavra religião vem de religação. E por isso as pessoas conceituam a religião como sendo essa coisa, esse conjunto de crenças que nós temos que nos conectam com o transcendente. Nossa, essa eu inventei agora, não tinha escrito isso não. Essa ficou legal, esse conjunto de crenças que nos conectam com o que é transcendente. Mas a religião aqui não é tratada como isso, como esse conjunto de crenças, ou algum tipo de confissão que nós fazemos em algum momento, um levantar de mãos, o que seja. Mas é um modo de viver de alguém que fez essa confissão. Isso é que é a religião que Tiago está falando aqui. E a religião pura e sem mácula é cuidar das viúvas e dos órfãos. O Velho Testamento, Deus sempre se preocupou com essa turma, que era um pessoal que precisava de ajuda, estava sempre com necessidade, não tinha quem fosse por eles. Então, Deus estabeleceu na sua lei e que o povo tinha que cuidar dessas pessoas. E na igreja do Senhor, no início da igreja, separou diáconos para que cuidasse dos órfãos, das viúvas, daqueles que precisavam de assistência. E Tiago confirma aqui, diz, olha, a religião pura é cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas tribulações e a si mesmo se guardar ou guardar-se incontaminado do mundo. E aqui me parece que há um resumo do ensinamento de Cristo. É como se eu ouvisse o escriba perguntando a Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Amar o seu próximo, cuida daquele que precisa. Não pode ter no meio do povo de Deus aqueles que se dizem que amam uns aos outros, como Deus os amou, que professam esse amor, não pode haver necessitado no meio deles. Cuidem do seu próximo, amem as viúvas e os órfãos, aqueles que necessitam, o que mais necessitam, e guardem-se incontaminados. Guardem-se, amem a Deus acima de todas as coisas. Purifiquem seus corações. Calvino diz, o objetivo aqui, então, era distinguir entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas, que estão tão inchados com o orgulho farisaico que buscam elogios pelos defeitos dos outros. Falar sem controlar a língua não reflete a justiça que Deus nos dá em Cristo Jesus. Talvez um pouco de legalismo, talvez uma justiça humana imperfeita, talvez orgulho ou qualquer outra coisa que não pode tomar o lugar da justiça do Cordeiro para o qual fomos comprados. Então, o resumo, embora que talvez Martinho Lutero preferisse que ele falasse diretamente a respeito de Cristo Jesus, da cruz do Calvário, mas o resumo do Velho Testamento para aquela igreja de Jerusalém e para os judeus conversos ali na dispersão, está tal qual o ensino de Jesus, o resumo do ensinamento de Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para encerrarmos, meus irmãos, Clênia, na época da pandemia, ela fazia uns vídeos para as crianças do departamento infantil, e quando ela terminava o vídeo, aí ela fazia o fechamento da aula. Ela dizia assim, hoje aprendemos que, aí, primeira lição, aprendemos também, e hoje nós vamos fazer isso. O que foi que nós aprendemos hoje, queridos, a respeito das nossas atitudes em relação aos irmãos e da forma de nós vivermos diante de Deus? Primeira coisa que nós vimos foi sobre o quê? A língua, graças a Deus. Primeira coisa que nós vimos foi sobre a língua, que nós precisamos controlar esse pequeno órgão. E nós vamos ouvir mais falar sobre isso lá em Tiago capítulo 3. Ser pronto para ouvir e tardio para falar. Depois nós falamos sobre o quê? Acolher a palavra, a semente, a figura da semente. A língua, a semente era a segunda figura, a que deve ser plantada em nós. A gente precisa preparar esse terreno, despojando-nos de maldade e de impureza. Terceiro, nós ouvimos sobre o quê? O espelho. Esse todo mundo lembra por causa do seu Madruga, né? Mas o espelho é a palavra que mostra para a gente a imperfeição. E nós caímos no ledo engano de achar que domingo após domingo, a gente tendo contato apenas ouvindo a palavra e dando as costas, esquecendo das implicações dela, nós estamos vivendo uma religiosidade sadia,
ou um cristianismo como Jesus ensinou, e não estamos fazendo. Nós precisamos ser operosos praticantes. E, por fim, nós vimos sobre a verdadeira religião, a religião que é cuidar do próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o resumo da aula de hoje, as aplicações de hoje. Que o Senhor nos ajude, queridos, a aplicarmos essa palavra em nosso coração, amarmos essa palavra, a nos deleitarmos na obediência a ela e a vivermos pela graça, pela lei da liberdade, controlando nossa língua, prontos para ouvir, tardios para falar e para se irar, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Baixe sua cabeça e ore ao Senhor com sinceridade no seu coração. Peça que Deus possa fazer algo novo na sua vida hoje. E se você tem vivido esse cristianismo domingueiro, eu te desafio em nome de Jesus, pela graça que lhe alcançou um dia, pelo Santo Espírito que habita em seu coração, que você não se conforme com esse modo de viver. Se entregue ao Senhor, olhe para o espelho da palavra dEle, busque em nome de Jesus, pela graça do Senhor, se agarrar aos méritos de Cristo, ao sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, que pagou o preço da nossa redenção, plenamente, suficientemente, e vivamos para a glória dEle. Ó Senhor nosso Deus, quando confrontado, Senhor, pela verdade, pelas verdades espirituais da Tua palavra, que são arremessadas, Senhor, do Teu trono contra o nosso coração, Senhor, nós nos quebrantamos diante de Ti. Temos sido um povo que se diz crente, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, mas temos nos enganado, Senhor. Não temos enganado o mundo, não. Nós temos nos enganado, vivendo um evangelho infrutífero, um evangelho de domingos, de finais de semana. Meu Pai, tem compaixão de nós por Cristo Jesus, pelo sangue precioso, bendito, vertido na cruz do Calvário. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela forma como temos falado, magoado as pessoas, temos maltratado o nosso próximo, temos sido agressivo, temos sido, ó Deus, tão negligentes, ó Pai, com esse pequeno instrumento que o Senhor nos deu para glorificar o Teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a abrirmos os nossos ouvidos, a contermos a nossa ira para a glória do Teu nome. Ó Deus, que essa boa palavra semeada em nosso coração possa frutificar a 100, a 30, a 10 por um, Senhor, e que possamos, de fato, experimentar alegria, bem-aventurança da obediência, Senhor, a essa palavra, servindo ao Senhor, não como religiosos, ó Deus, mas como aqueles que amam ao Senhor, que amam ao próximo, para a glória do Teu santo nome. Opera, Senhor, estas bênçãos em nossos corações, no meio da Tua igreja, aviva a Tua obra, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.